Omni-Man de volta à Terra, Tech Jacket e conquista, meu irmão. Esse episódio foi foda, sério. A metade dele foi só tristeza, pô. A parte inicial desse episódio, pô, foi meio intensa. Mas quando chegou na outra metade, meu irmão, esse episódio que já tava bom, pô, virou cinema. Esse episódio foi absurdo, meu irmão. Vamos lá que eu tenho muita coisa pra falar sobre ele. A gente vê o Allen que tá conversando com a Eve, pô, e por algum motivo ele tá mostrando as fotos do gato alienígena dele, porque tem duas bundas. E a gente vê que o Omni-Man tá tendo uma conversa franca depois de tanto tempo com o Mark, pô, porque aquele Intraxa meio que não contou, pô, porque aquilo ali o Omni-Man chamou o Mark só pra ajudar ele e levar o Oliver, pô, foi praticamente isso aí. Aí agora o Omni-Man vai e fala que ele tá bem arrependido, pô, que ele não devia ter feito tudo aquilo, e que tipo assim, ele quer que o Mark ajude ele, mas o Mark tem uma escolha, pô, mas aí o Mark retruca ele dizendo que até onde essa escolha é válida, pô, porque se a coalizão perder a guerra, de todo jeito os Viltrumitas vão lá e vão invadir a Terra em algum momento, pô. E aí o Allen vai chamar o Tech Jacket, pô, e aí o Omni-Man aproveita pra falar com a Debbie. E rapaz, essa cena, na HQ essa cena já é meio tensa, pô, já é um pouco triste, mas na série, meu irmão, isso aqui deixa o cara mal, caramba, pô, sério, eu senti pena do Omni-Man, pô, mas ao mesmo tempo eu não fiquei com raiva da Debbie, porque ela tá certa, meu irmão, o cara enganou ela por 20 anos, pô, isso aí é meio tenso de perdoar, realmente, mas caramba, essa cena foi sinistra, pô. Aí o Omni-Man vai lá, fala que ele nem amava a mãe do Oliver de verdade, pô, ele amava só a Debbie. Nossa, pô, é foda, essa cena aí é bem tensa. Mas aí o Omni-Man se manda e vai conversar com o Art, pô. E essa cena é bem legal, pô, mas ela é meio triste também, pô, porque o Omni-Man fica lá falando com o Art como se eles ainda fossem amigos, pô, como se nada tivesse acontecido. E aí o Art vai lá, fala que não vai fazer mais traje pra ele, pô, porque o negócio dele é com heróis. O Omni-Man não é mais um herói. E pra piorar, pô, no final, quando o Omni-Man vai embora, a gente vê que o Art tava meio que só fingindo na presença dele, pô, porque o Art tava se cagando de medo. Voltando pro Mark, a gente vê lá ele conversando com a mãe dele, pô, que tá bem incomodado assim com o negócio do Omni-Man. E aí o Mark vai lá e explica que não tem jeito, pô, porque os Viltrumitas é um problema além do Omni-Man. Se eles invadirem a Terra, ferrou pra todo mundo. E aí o Oliver chega, pô, descobre que o Omni-Man teve ali, chamou o Mark pra guerra e não chamou ele, pô. E aí ele fica, tipo, o cara nem foi visitar ele, pô, nem falou com ele. Aí ele fica lá bem triste, assim, pô, bem com raiva, assim, do Omni-Man. E eu também não julgo, pô. Mas aí corta pro Tech Jacket, ou melhor, a Tech Jacket. Quando eu descobri isso, confesso que eu achei o visual do Tech Jacket na série bem menos ruim do que eu achava antes, pô. Porque agora é uma mulher, pô. Faz bem mais sentido esse visual ser assim. Não é aquele visual foda que eles têm nos quadrinhos, pô. Mas faz sentido com o fato dele ser uma menina agora. Eu não achei isso tão ruim, pô, mas eu vou explicar isso mais pra frente, por quê? E aí a gente vê lá ela enfrentando um bicho lá elétrico que absorve energia, pô, bizarro, mas eu achei muito foda esse bicho, e sola ele. E aí lá no espaço, pô, onde o pai dela vive com ela, a gente vê que o Allen chegou, chamou ela, pô, e aí tiveram lá um bate-papo e ela aceitou entrar pra a coalizão, pra enfrentar os Viltrumitas. Nisso, a família do Mark faz toda uma reunião assim, pô, pra ter um jantar e tal, quase como uma despedida, e aí chamaram o Paul, infelizmente. Eu juro, pô. O Paul em si, ele não é um arrombado, pô. Ao contrário, ele é quase que um ser humano excelente, pô. Mas eu não gosto dele. Todo mundo na série odeia o Omni-Man, pô. Mas eu concentro esse ódio só no Paul. Eu odeio esse cara, meu irmão. Suma intrometido. Eu te odeio. Mas bem, eles vão lá, se despedem, pô. Aí durante a noite o Mark vai lá dar uma brincada com a Eve. E aí eles conversam lá, pô. Aí o Mark até pergunta o que é que a Eve queria falar pra ele, pô, no final do episódio passado. Mas ela desconversa e tal. E aí ela só pede pra ele prometer pra ela, pô, que ele vai voltar pra ela depois do fim dessa guerra. E aí ele promete, mas ela ainda assim fica meio incomodada com o fato do Mark ir pra uma guerra. E aí no outro dia, pô, eles vão lá, fazem a mala. O Oliver, que apesar do Mark e a Debbie não quererem, ele acabou convencendo os dois a ir pra guerra também, então ele tá no grupo e eles se despedem lá e partem pro espaço, pô, pra nave onde o Omni-Man tá. Ok, eles chegam na nave e aí o Oliver tem uma leve discussão com o Omni-Man, pô, porque o Omni-Man não queria que ele estivesse ali, porque o Oliver é muito fraco, pô, mas ele desconversa e aí o Oliver fica puto com o Omni-Man, pô. Não só por isso, mas também pelo fato que o Omni-Man
Omni-Man não foi visitar ele antes, pô. Mas beleza. E aí todo mundo se reúne, a Tech Jacket chega na nave, e aí eles começam a ir pra Talescria, pô. E aí a gente vê que o Cecil tava esse tempo todinho observando o Omni-Man, pô, porque o cara tava cagado de medo, pô, pra ver o que é que ele queria na Terra. E aí quando a nave parte pra Talescria, ele fica de boa. Ele sabe que o Mark foi pra guerra, mas mesmo assim, pô, ele ficou meio cagado com o Omni-Man. No meio do caminho eles ficam lá de boa, pô, só que o Omni-Man fica bem incomodado dele tá de mal com a Debbie, pô, tanto que ele vai comer lá alienígena, pô, e aí lembra de uma vez que ele foi num restaurante com a Debbie e aí perde totalmente a fome, pô. O cara fica que nem o Allen fala mais pra frente, o cara fica todo brocochó, pô, todo murcho, triste. E aí, no meio do caminho, a Tech Jacket acaba detectando alguma coisa, pô. E aí, de repente, o motor da nave sofre um problema lá, pô, e explode. O Invencível que tava lá na parte da frente da nave, pô, não sofreu os danos, mas o Omni-Man e o Oliver que tava lá pra trás sofreram, pô. E aí o Mark sai lá no meio do espaço, pô, vai caçar o irmão dele, e quando encontra, ele vê que tinha uma nave Viltrumita ali perto, pô. E dessa nave sai 3 Viltrumitas. Lucan, um Viltrumita aleatório, e ele, o Conquista, meu irmão! E aí é pro cara ficar doido, meu irmão, é pro cara endoidar, porque nossa, a animação melhora tanto nessa hora, pô. O Oliver vai pra cima do Conquista, começa a dar um bocado de ataque rápido nele, pô. O Conquista dá um tapão nele, e aí começa a tentar esmagar a cabeça dele, pô. Aí chegou o Omni-Man, parte pra cima do Conquista, pô. Eles começam a se bater no meio do espaço. O Invencível tava lá lutando contra o Lucan também, pô. E o Allen e a Tech Jacket foram pra cima do outro Viltrumita figurante. E aí, pô, é foda. O Omni-Man lá lutando contra o Conquista é bem rápido, que nem na HQ, pô. Só que eu achei legal que eles estenderam um pouquinho. E aí o Mark caga, pô. Caga que o Luca tava lá atrás dele, vai pra cima do Conquista, pô. Começa a dar porrada nele, pô. Os caras vão lá pra cá. E aí o Mark fica lá gritando pra ele, perguntando como é que ele tá vivo, meu irmão. Ele viu o Conquista morrer na Terra. E aí o Conquista nem responde, pô. O cara só continua lá falando as mesmas besteiras dele, pô. E aí o Oliver lá começa a lutar contra o Lucan, pô. Levar uma surra, na verdade. Aí o Omni-Man vai lá, ajuda ele. E aí o Lucan acerta um soco tão forte na barriga do Oliver que ele perde todo o ar, pô. E aí ele começa a sufocar no espaço. E aí o Omni-Man pede pra ele correr pro planeta mais próximo que eles tinham passado, pô. E aí o Conquista e o Mark estão lá tendo uma luta bem equilibrada, pô. E aí eu achei engraçado, pô, que tipo, o Mark deu uma patada assim no Conquista, pô, perguntando se ele ia desabafar de novo com ele, pô. Aí o Conquista fica puto, pô, fala que aquilo era confidencial, pô. Mas aí ele vê o Oliver correndo pro planeta lá, pô, joga o Mark lá pra longe e começa a voar pra cima do Oliver, pô. O Oliver chega no planeta, consegue respirar, pô. Só que aí o Conquista chega atrás dele, pô. E sério, esse frame é demoníaco, pô. Que diabo é isso, Conquista? Sério, esse frame deu um incômodo na hora, pô. Sinistro. Eu não tenho medo do Conquista, pô. Eu achei ele foda. Mas esse frame, pô, esse frame foi perturbador. Mas aí o Mark já chega nele, voando no pescoço dele, pô. E aí os dois começam a voar pelo planeta bem rapidão. E aí o Mark vai lá e fala, pô, você não vai sair vivo disso aqui. Dessa vez eu vou garantir que você morra. E aí eles começam a se debater assim no planeta, pô. Voar de lá pra cá, destruindo tudo, varrendo o chão assim, pô. E aí o Conquista começa a espancar o Mark, pô. A animação fica muito foda nessa hora. E aí o Mark não solta, meu irmão. O Mark continua agarrado lá no pescoço do Conquista. O Conquista começa a ficar azul, pô. E aí o Omni-Man percebe que o Oliver e o Mark e o Conquista sumiram do nada, pô. E aí corre pro planeta atrás dele. Ele encontra o Oliver lá no meio do planeta caçando o Mark, pô. E aí eles escutam um estrondo bem alto, pô, lá do sei aonde do planeta. E aí tá lá um Conquista descendo o cacete do Mark, pô. E o Mark ainda grudado no pescoço dele, pô. O cara tá ficando com o olho vermelho. É, os caras tão com sangue nos olhos, pô. E o Conquista literalmente. E aí o Conquista derruba o Mark no chão, pô. Começa a bater nele, pô. Aí o Mark arranca o dedo dele na dentada, pô. É sinistro. E aí o Conquista fica puto, fecha a mão, pô. E perfura a barriga do Mark, pô. E aí o Mark vai lá, derruba ele no chão, pô, continua do pescoço dele. E aí, nossa, mano, essa cena nos quadrinhos já é tensa, pô. Já é bizarra, mas na série ficou muito agoniante isso aqui, pô. Porque o Conquista lá no buraco que tá na barriga do Mark, pô, o Conquista começa a tirar as tripas do Mark assim, pô. E aí essa cena é muito longa, meu irmão. Dá uma agonia do caramba essa cena. E aí o Mark, depois de tanto sofrimento, pô, mata o Conquista. E aí ele cai agoniado no chão, pô. E aí o Omni-Man chega nessa hora e encontra o Mark lá à beira da morte pedindo socorro, pô. Enquanto isso, no espaço, o Allen e a Tech Jacket estavam lá lutando contra os Viltrumitas, pô. Só que tinham chegado
os soldados lá deles, e aí eles ficaram praticamente sem vantagem nenhuma na luta, pô. Então eles foram lá, graças à armadura da Tech Jack, tipo, eles se esconderam na nave dos Viltrumitas. E aí o episódio termina, pô, com a gente vendo um pedaço daquela nave que os protagonistas estavam voando, pô, voltando pra Talescre ainda. E, tipo assim, o Tados fica puto, pô, que a equipe toda dele desapareceu. E aí ele vai lá e fala: se dane, meu irmão, eu vou começar essa guerra agora. E aí a gente vê também que os Viltrumitas continuaram caçando o Allen e a Tech Jack, tipo, só que não encontraram nada. E aí o Allen acredita que eles estão indo pro planeta dos Viltrumitas, pô. Eu não sei se isso vai acontecer, porque isso não acontece nos quadrinhos, pô. Nos quadrinhos eles pedem lá ajuda, e se eu não me engano, pô, os Viltrumitas sumiram da nave. Foi um negócio assim. E esse foi o episódio, pô. Muito foda, meu irmão. Cara, eu já tinha previsto que esse episódio ia ser cinema, pô. Eu não esperava que o episódio 5 ia colocar a luta do Conquista, pô. Eu pensei que eles iam fazer que nem nos quadrinhos, que basicamente tem toda essa história lá do Omni-Man visitando a Terra, pô, aí de o geral se despedindo lá na Terra. E aí no final, pô, na última página dessa primeira parte da Guerra Viltrumita, aparece o Conquista, pô. E aí, na série não, ó, na série eles juntaram tudo, pô, já botaram a luta do Conquista e melhoraram muito ela, meu irmão. Nossa, ela é bem curtinha, pô, eu já tinha dito isso algumas vezes, mas é muito foda essa luta, meu irmão. Nossa, eu acho muito foda. Eu acho ela bem mais brutal que a primeira, pô. A primeira, tipo, é bem soco assim, aí depois o que o Conquista começa a quebrar lá os braços e as pernas do Mark, pô, e o Mark lá quebra o braço metálico do Conquista, pô, mas essa aqui, meu irmão, poxa, Conquista abre um buraco no peito do Mark, começa a arrancar as tripas dele, pô, é bizarro, essa luta aqui é brutal demais, pô, apesar de curta. Mas é isso, pô. Tipo assim, eu fiquei pensando durante esse episódio, pô. A animação já tava boa nessa luta, pô. E ela não é nem a final da temporada, pô. Imagine quando ele aparecer pra lutar, pô. O Treg. Vai ser foda, pô. Os últimos episódios dessa temporada vai ser foda. E agora eu acredito que não vai ter mais enrolação, pô. Porque o Mark já tá no espaço e tal, já lutou contra o Conquista, então daqui é pra reta final, pô. Daqui pra frente é só luta foda. Vai ser sinistro, pô. Essa temporada aqui promete mesmo. Eu espero que o 6º episódio seja muito bom também. Mas eu não sei o que é que vai acontecer nele exatamente, pô. Eu acho que ele vai ter luta, mas não vai ser, nossa, que luta foda, pô. Vai ter umas lutinhas aqui legal. E sobre a Tech Jack, tipo, eu não achei ruim o fato do Zack ter virado Zoe na série, pô, por algum motivo. Mas eu acho que é porque eles querem que a Zoe fique com o Oliver, pô. E tipo assim, se for pra fazer isso, ok. É melhor ele ter virado uma mulher com um propósito assim, pô, do que tipo os caras só ter mudado o gênero do personagem, dane-se. Tipo, é isso aí que eu penso, pô. Mas tipo assim, eu fico pensando, pô, eu acho que eles mudaram muito a personalidade do Tech Jack, porque nos quadrinhos, meu irmão, o Tech Jack é tipo o Vomax, só que aprimorado. Porque, sério, pô, o cara não pode ver um alienígena dando mole que ele vai pra cima, pô. E se essa alienígena tiver linguiça no meio, pô, o cara nem liga também. O cara gosta de uma feijoada com linguiça, pô. O cara é sinistro. Mas, beleza, né? Tipo assim, eu queria que fosse o Zack, mas eu não conheço muito do personagem, pô. Só o que eu conheço eu acho foda, mas beleza. Pra mim, tanto faz. Nossa, mano, eu tô muito hypado pra esses próximos episódios, meu irmão. Como é que uma série... Nossa, como é que os caras fazem um negócio pra pessoa esperar uma semana inteira, meu irmão? Isso aí é tortura pra mim, mas beleza. Esse foi o resumo. Se você gostou, por favor, deixa o like, comente aí o que você achou desse episódio, pô, o que você acha do Conquista, que infelizmente a partir daqui foi dessa pra melhor, pô, ou pra pior, porque o cara era arrombado. É isso, era o meu 2º Viltrumita preferido dessa série, pô, e infelizmente depois disso aqui ele não aparece mais, a menos que eles coloquem alguma cena de flashback dele na série, mas eu acho um pouco difícil. E, por favor, se inscreva, senão eu vou aí, você vai apanhar, você vai se inscrever à força. Mas é isso, eu vou ficando nessa. Falou!